Então, pessoal, dá início à apresentação da pesquisa conduzida de agosto de 2022 a agosto de 2023, que versa sobre a análise da proporcionalidade e seus subelementos nos julgados do Supremo Tribunal Federal acerca do direito à saúde. A pesquisa teve como objetivo analisar se os julgados do Supremo que versam sobre o direito à saúde e que foram preferidos em ações de controle concentrado de constitucionalidade durante o período da pandemia, se estes julgados estavam utilizando corretamente a máxima da proporcionalidade. Esse contexto é especialmente relevante porque a pandemia ela aflorou as colisões de direitos fundamentais e também aumentou-se razoavelmente a judicialização da saúde, mesmo em matéria constitucional. Então, faz-se exigível uma legitimação racional das decisões do Supremo Tribunal. Portanto, essa legitimação ela pode ser alcançada pelo uso correto da máxima da proporcionalidade. Então, a pesquisa teve como metodologia o termo de busca entre 11 de março de 2020 e janeiro de 2023, direito à saúde e somente ações de controle concentrado, como já dito, pois essas tratam de matéria constitucional, que é o caso dos direitos fundamentais, e que 41 acordos foram encontrados, de forma que 31 a pesquisa identificou, através da análise dos relatórios, que havia uma colisão de direitos fundamentais e que, portanto, a partir dessa colisão, se ensejaria a utilização da máxima da proporcionalidade. Então, buscou-se os radicais dessas submáximas no documento do acórdão e se elas foram utilizadas de maneira a fazer o cotejo analítico que aquela submáxima deseja fazer, considerou-se que aquela submáxima foi utilizada. Portanto, como são 3 submáximas, havia 8 possibilidades de combinação diferente. Então, o que é a máxima da proporcionalidade, afinal? É um conceito pertencente à teoria dos direitos fundamentais de Alexis, que trata sobre essa parte específica trata sobre a ponderação dos direitos fundamentais, pois a eficácia dos direitos fundamentais ela é atingida após a ponderação na aplicação em relação aos outros direitos. Então, é uma máxima que contém 3 submáximas. A máxima da adequação, ela pergunta se aquele meio discutido promove o fim. A máxima da necessidade pergunta se entre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, se não haveria outro menos restritivo aos direitos fundamentais afetados. E, por fim, as vantagens, se a proporcionalidade em sentido estrito, ela se pergunta se as vantagens trazidas pela adoção daquele fim, pela promoção daquele fim, superam as desvantagens provocadas pela adoção daquele meio. Então, é importante que a análise, o cotejo analítico correto, ele passe da adequação para a necessidade, para depois para a proporcionalidade em sentido estrito. Então, os resultados foram que constatou-se que, após a análise desses 31 acórdãos que tiveram um grau de colisão de direitos fundamentais relevante, que a máxima da proporcionalidade foi utilizada em 28 acórdãos, em algum momento. Foram raras as vezes que nunca se usou nenhuma dessas balizas, que é aproximadamente 10%. Mas a aplicação correta dessas submáximas ocorreu somente em 11 acórdãos, o que totaliza aproximadamente 1/3 dos acórdãos analisados. Então, restou-se configurado que o STF utilizou a proporcionalidade em quase todos os acórdãos, mas que a teoria foi aplicada corretamente apenas em 1/3, né, como uma forma de argumentação racional de suas decisões.